mas é uma pergunta que vende bastante. Se a gente fosse comparar grama por grama de anabolizante, qual é o que tem um efeito mais anabólico? E também, qual é o anabolizante mais perigoso? Assim? O que você acha que é o que tem mais risco comprovado? Olha, essa comparação nunca foi feita em humano. Essa comparação foi feita em estudos que avaliaram assim, qual é a capacidade anabólica que era a hipertrofia do músculo elevador do ânus do rato. Nossa. É bem específico. E o peso da próstata, para ver a capacidade androgênica e a capacidade anabólica. Então, ao nosso entender sobre os esteroides anabólicos, quantitativamente, se eu for mais preciso, sim, grama a grama, qual que é mais, qual que é menos, é nebuloso. Eu não tenho isso em humanos, né? Isso foi precisado em ratos. E aí a gente indevidamente, né, tenta extrapolar. Agora, é óbvio que tem esteroides anabólicos que eles são mais anabólicos do que androgênicos. Então, a nandrolona, ela é mais anabólica do que a testo e ela é menos androgênica. A oxandrolona também segue o mesmo princípio. Entre a nandrolona e a oxandrolona? São... É difícil dizer, né? Porque as vias de administração já são diferentes, né? Para você fazer. Você diz por ser via oral e por ser... Sim. Mas eu diria que, assim, mais ou menos similares, né? Entre 8 e 12 vezes ali, talvez mais anabólica do que a testosterona. Caramba, tudo isso. Gabi, pega um cerveja. Então, aí que tá, né? Tem estudo que fala que é 3, tem estudo que fala que é 6. O quê? Vezes mais anabólica. Eu falei tudo isso, 8, ele falou, tem estudo que fala que é 3, tem estudo que fala que é 6. Então, assim, esse entendimento de o que é mais anabólico ou mais androgênico, geralmente... Claro, a gente tem... Os ésteres de testosterona são mais androgênicos, né? A metiltestosterona, que era um medicamento oral que a gente já não utiliza mais hoje. Se você pegar o propionato de testosterona, o enantato, o cipionato, todos os ésteres de testosterona, eles são mais androgênicos, né? Então, esses aqui talvez não devesse usar para mulher. É por isso que a oxandrolona, as pessoas brincam, né? É droga de criança e de mulher, né? Então, por quê? Porque ele tem uma segurança maior, ele tem um balanço entre anabolismo e androgenismo um pouco melhor do ponto de vista. Nestes casos, se eu quero evitar androgenização, são drogas mais seguras. Porque para homem não tem problema, né? Mas para mulher, seria... E aí, dentro disso que você falou, você tá colocando que a droga que é mais androgênica seria uma droga mais perigosa ou não? Necessariamente. Depende do caso, né? Depende do caso. Quer ver uma coisa interessante? Que eu sempre falo assim, olha, você tem aquela mulher que ela tá com um pezinho acima. E que ali nas partes íntimas tem mais gordura, né? É mais redondinho ali, tem mais gordurinha ali. E o clitóris está lá no meio, escondido, né? E aí ela tem um crescimentozinho do clitóris porque utilizou uma reposição de testo, uma dosagem um pouquinho maior. O clitóris dela cresceu um pouquinho e ela aumentou a fricção ali na relação sexual. E agora ela melhorou a libido pra caramba. Ela fala, doutor, não para nunca mais isso aqui, entendeu? Então, assim, é um efeito colateral? Potencialmente sim, é androgênico, né? Mas, por exemplo, em outras pacientes, olha, minha pele é seca. É seca. Aí você dá um esteroide que é mais androgênico, você aumenta a oleosidade da pele. E aí, o que acontece? Bom, melhora a qualidade da pele dessa paciente. Então, assim... às vezes o colateral não é tão ruim. Agora, por exemplo, você pega uma menina que já tem um pouco de espinha, você dá uma testo para ela lota de acne, parece um choquito. E aí, não é legal. Talvez, né, se essa pessoa já tem essa condição, eu preciso talvez utilizar outro esteroide nela, né, que seria o menos arriscado, né? Mas e tem alguma droga que você fale, putz, Conrado, eu acho que essa realmente custo-benefício não funciona? Para mim, como médico, se eu pudesse elencar quais são as drogas que você consegue fazer tudo com elas de uma maneira mais segura e com o embasamento da literatura científica, seriam as vitaminas do complexo D, Deca, Dura e Depo, tá bom? Então, as vitaminas do complexo D... Demorei um pouco para pegar. Então, o decanoato de nandrolona, o deposteron, que é o cipionato, e o blend da Durateston, que são lá várias coisas misturadas. Você tem a Nebido, que é uma testosterona de longa ação, que é o 1-decanoato. Você tem a oxandrolona, estanozolol. Tem ainda a oximetalona, que dá para manipular, que é o homogenin. Gel de testosterona, e aí você manipula em
várias concentrações, ou uso da farmácia, que só tem de 25 e 50, clomifeno, tamoxifeno e HCG, e anastrozol. Com isso, você faz tudo. Tudo. E são medicamentos que têm estudos clínicos que embasando para que você possa raciocinar especificamente e estudos em humanos que já têm efeitos clínicos mapeados, né? Então, para uso do consultório, talvez as drogas que têm melhor perfil são os ésteres de testosterona, então entraria aí o cipionato. O enantato a gente não tem aqui, né? Embora ele seja parecido com o cipionato. Então você tem o cipionato, o blend da durateston, a nebido, aí você tem a nandrolona, que não entrei como extra, e você tem a oxandrolona. O estanozolol, eu brinco que às vezes é uma droga obsoleta. O pessoal adora estano, né? Por quê? Porque ele é mais androgênico do que a oxandrolona e ele causa uma sobrecarga hepática maior do que a oxandrolona. E ele bagunça mais o perfil lipídico, então cai muito HDL, né? Mais do que a oxandrolona. Então, efeito por efeito, mais ou menos similar, às vezes é melhor eu até aumentar a dose da oxandrolona, que eu tenho estudos em HIV, que nem você tinha citado também, com 80 miligramas. Estudo em pacientes hepatopatas com 80 miligramas por dia. Aí a gente nem pode prescrever 80, né? A receita vai no máximo até 40. Então, era melhor eu aumentar a dose de oxandrolona do que usar um estanozolol, por exemplo, do ponto de vista de segurança clínica, né? Então, eu tenho drogas que eu poderia usar com embasamento de literatura nesses fins, né? Ou seja, foi comprovado aqui, uma prova do conceito, e eu poderia extrapolar para cá. Né? De novo, não é uma recomendação. Os conselhos falam, olha, não usa, não pode usar, a gente não aconselha, falta ética se você prescrever isso para estética. Né? Mas isso é uma outra discussão muito, né, de outro lado. Né? Por outro lado, não se posiciona com nenhum procedimento estético, mas hormônio para estética não pode. Então, é um pouco controverso. Né? Eu quero falar disso daí que você falou, mas só para fechar essa parte de drogas, assim, a gente está falando muito de derivados de testosterona, né? Mas, por exemplo, insulina é uma coisa que eu acho super perigosa, a administração, ainda mais de um jeito meio leigo, né? Porque senão você morre de uma hora para outra, não? Tem um pesquisador que é o Evans, né? Ele fez um trabalho muito interessante, que ele comparou uma diferença de mais ou menos 10 anos, o uso de insulina, hormônio de tireoide, esteroide anabólico, mas basicamente assim, né? E GH. Então, insulina, hormônio de tireoide e GH. E aí ele foi ver isso 10 anos depois. Claro, mapeou várias coisas, tudo. Uso de esteroide, quantidade, mas dessas 3 drogas, cara, aumentou vertiginosamente, né? E lá no meio da discussão do trabalho, ele fala, olha, algumas drogas que você utiliza hoje em dia, elas são potencialmente muito mais perigosas do ponto de vista de gerarem emergências clínicas do que o próprio esteroide anabólico. Então, por exemplo, insulina, errou a dose, amigo. Só quem já trabalhou no pronto-socorro, que já atendeu um paciente diabético que errou a dose de insulina, sabe o perereco que é com você com duas veias pegas, dando glicose e a glicemia do cara não sobe. Né? Então, errou a dose de insulina, é grave. Hormônio de tireoide, errou a dose, é grave. Né? Então, grave? O que acontece quando você erra tem a dose? por exemplo, uma hiperestimulação cardíaca. Né? Assim como você tem, por exemplo, os medicamentos que são agonistas, né? Ou que são adrenérgicos. Então, se você pegar todos os estimulantes, né? A própria cafeína, se você pegar a efedrina, anfetamina, né? Eles são estimulantes. Então, você pode ter... Qual a chance, por exemplo, supor que seu coração bate a 80 batimentos por minuto. Quanto mais eu bater o coração mais rápido, maior é a chance de arritmia. Nossa, e eu vi um monte de gente... Aí é de influencerzinho digital que falava assim, às vezes eu comi muito, eu dobrava a minha dose de hormônio da tireoide da manhã, sabe? É foda, né? Então, assim, é o que eu entro, é o que eu falo da parte da loucura, entendeu? Que eu falo, olha, não tem necessidade, né? Existe um bom senso, existe um meio do caminho. E tinha um modismo uma época, né? Você ia na nutróloga, a primeira coisa, seu hormônio tiroidiano tava ok, mas ela falou, mas dá uma tendência. Tá com a tireoide lenta. Ela está no limiar e pum, metia hormônio tiroidiano. Lento foi o seu estudo, né? Então, assim, não tem, né? Eu falo, a gente tem hoje a medida da tireoide mais pelo TSH, né? Aí o pessoal fica fazendo interpretação de variação normal do exame. Não, mas olha, esse aqui tá mais baixo, esse aqui... Eu falo, gente, isso não é diagnóstico. O T3 reverte... Gente, isso não é diagnóstico de hipotireoidismo. Inclusive, o TSH ele pode estar até mais alto, né?
E não tem problema. Você não tem uma deseficiência da tireoide, né? Porque a maioria a tireoide, né? Bolo, Outback, né? Aí tem problema na tireoide, né? Então, a maioria acaba sendo isso. Ele melhora o gasto calórico? Melhora. Né? Todo estimulante que você vai ter, por exemplo, né? O pessoal usa clenbuterol, o pessoal usa salbutamol, né? Usa efedrina, anfetamina. Só que, assim, você pode utilizar uma medicação que vai aumentar a sua frequência cardíaca, que vai aumentar... E aí você vai ficar no repouso aqui com 120 de frequência cardíaca. Tem gente que se dá muito mal com isso. E aí eu posso, inclusive, em alguns casos, desencadear até sintomas psiquiátricos. Por exemplo, uma síndrome do pânico, né? Então, do ponto de vista de segurança, para estética, não vale a pena mexer com essa coisa. Mexer com isso, entendeu? Porque você já começa a entrar num perfil de risco já muito alto, né? De utilizar esses medicamentos com uma melhora pequena. Porque aquela história, para o cara que é um campeão, se eu melhorar isso aqui... Aí faz toda a diferença. Às vezes faz toda a diferença, né? Mas... para o comum, né? Quantos são os campeões? Né? A galera acha que todo mundo vai para academia 5 vezes por semana, é atleta. Eu falo, gente, atleta é um departamento diferente, né? Então, para aquela pessoa ali, né? Porque hoje, como você falou, né? A gente tem muita informação, né? Na rede social, por exemplo, né? No YouTube também. E a galera quer entender como é que usa a insulina. Eu falo, gente, mas você nem treina direito aqui, né? Você não tem um tempo de treino, por que você vai usar isso aqui, né? Você não consegue comer o que você precisava da dieta, você já quer usar insulina, né? Então, acho que as coisas tinham que ter steps, né? Tinham que ter passos ali.